Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que eu já tô aqui na minha editoria de True Crime, quer dizer, eu acho que estou falando de True Crime, a Globo colocou como True Crime, que é a volta do Linha Direta, né, agora apresentado pelo Pedro Bial, que conta, ele estreou no último dia 4 de maio, e conta a história de crimes que marcaram o Brasil. Eu assisti os 2 primeiros episódios e eu vou contar pra vocês o que eu achei. Será que foi bom? Será que vale a pena ver? Será que foi sensacionalista, como a gente ouviu muitos críticos de TV falando aí? É isso, depois da vinheta. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, né, aqui embaixo e dá uma olhada no nosso clube de membros. Nós temos 2 planos, o plano Valcírio e o plano Maneco. O plano Valcírio é para você ajudar a gente aí com um valor mais simbólico, e o plano Maneco você tem direito a 2 vídeos extras, além dos vídeos que já saem normalmente no canal. Então vale a pena dar uma olhada, porque tem muito conteúdo legal. No último vídeo, por exemplo, a gente reagiu a esses momentos icônicos do Clodovil. Sim, essa festa virou um enterro, a gente reagiu a esse vídeo. E a gente tem aí uma novidade, que a gente está gravando um jornal com as notícias sobre TV e novelas no final do mês. E se você for membro do canal, você pode participar da live enquanto a gente grava e mandar seus comentários, de repente aparecer na versão final do vídeo, que aparece para todo mundo que é inscrito no canal. Então dá uma olhada, vale a pena, a gente recomenda. Se você se inscrever no Plano Maneco hoje, você tem acesso a todos os vídeos que já foram lançados, então é muito conteúdo. O Linha Direta, ele estreou em 1990 com Hélio Costa e teve só 6 casos, foi bem rapidinho, não durou 2, 3 meses. Um dos casos mais lembrados é o das máscaras de chumbo que passou, que chocou aí uma galera meio infância, anos 90 mesmo. E depois voltou em 99 com a apresentação do Marcelo Rezende, aí o Linha Direta que a gente já conhece, né, que qualquer pessoa que foi criança mesmo no final ali dos anos 90 lembra, talvez até com um pouquinho de medo. Nessa época o programa ele foi escalado especialmente para concorrer com o Ratinho. Pra quem não lembra, o Ratinho tava pegando aí uma audiência da Globo. E nessa época também os programas policiais já estavam muito em alta. O programa policial, eu quero dizer, da Atena e Congêneres, que é o programa que mostra mesmo o crime que aconteceu no dia e, né, aquela coisa muito mais sensacionalista. O Linha Direta surge com a proposta de ser um programa que fala de crimes, mas de um modo mais jornalístico. E tratava tanto de casos famosos como de casos não resolvidos. Segundo a Globo, mais de 400 pessoas foram presas graças ao programa. Isso é até falado no primeiro episódio da volta do Linha Direta. E a Globo coloca o Linha Direta como um serviço à população. Inclusive diz que o Ministério Público pediu para que o programa não terminasse, porque fazia de fato um serviço à população e tudo mais. Mas o programa só voltou 16 anos depois. Tem um negócio da lei do esquecimento, enfim, teve uma questão aí também de por que a Globo não continuou com Linha Direta por todo esse tempo. Voltou agora. Nas entrevistas que o Bial deu antes de estrear o programa, ele disse que espera que o programa seja menos sensacionalista e que trate as coisas pelo nome que tem, ou seja, dizer que quando foi horrível, falar quando os crimes foram motivados por razões, por exemplo, machismo, preconceito, racismo. A ideia é tratar sempre um caso já concluído e também um caso que está sem solução, então meio que eles indo alternando. No caso aberto, eles podem pedir ajuda da população, né, para tentar encontrar, para desvendar esse crime. Por exemplo, teve um caso, o último caso que passou, o criminoso estava foragido, então se deu algumas informações sobre ele, caso alguém tenha visto, caso alguém tenha alguma informação sobre essa pessoa, para entrar em contato com as autoridades responsáveis. E também, caso sem solução, caso apareça ali alguma testemunha que saiba algo, alguém que tenha visto, presenciado alguma coisa, pode ajudar, né, trazendo informações novas sobre o caso. É isso que o Linha Direta fazia, a proposta que o Linha Direta tinha quando reestreou em 99, e também traz um pouco dessa proposta. Além disso, né, o Linha Direta também vem com outra coisa que é um podcast, que está ali nos canais da Globoplay, da Globo, que é para trazer um pouco mais de informação sobre cada caso. Ali o Bial discute um pouco mais a fundo, né? Que eu acho que é muito para surfar nessa onda de podcast de True Crime que tá rolando por aí, que tem um monte de podcast. Então, eu acho que a Globo se aproveitou, que também isso pode trazer um pouco de audiência para eles. Sobre o programa, foram mostrados 2 casos até agora. O caso da Eloá, foi a menina que foi mantida em refém pelo próprio namorado em 2008 e acabou morta. E a Barbárie de Queimados, que é um caso em que houve as mulheres foram violentadas coletivamente
em uma festa de aniversário de um conhecido delas e 3 delas foram mortas por um cara que elas sabiam quem era, que elas foram mortas inclusive porque elas reconheceram esse cara durante as violências que elas estavam sofrendo. Quanto à minha opinião, eu acho que se você acompanhou Linha Direta, se acompanhou os desdobramentos da imprensa sobre o assunto, teve muita gente criticando, e isso não é uma crítica a quem criticou, tá? Não tô mandando indireta pra ninguém, é simplesmente porque eu vi o programa atrasado, eu tava viajando quando Linha Direta estreou, então eu li muitas críticas e eu esperava uma coisa diferente do programa. Eu li que o programa tinha sido muito sensacionalista, que não precisava ter voltado, que foi um absurdo, não sei o quê, e quando eu fui assistir, eu tive uma opinião, eu tive uma visão diferente sobre isso. Eu posso estar errada, é claro, e aqui eu nem vou tentar chegar a uma conclusão final. Eu acho que eu quero tentar fazer uma reflexão sobre essas questões. Eu acho que me incomodou um pouco o tom em que se falou do programa depois de assistir, porque eu acho que é muito complicado a gente cavar certas coisas, especialmente quando a gente está falando de um fenômeno que tem aparecido com muita força nos últimos 5, 10 anos, que é o true crime enquanto entretenimento. Eu acho que ainda é um fenômeno que tem que ser estudado com mais cuidado. E eu mesma não tenho uma opinião formada sobre isso, apesar de consumir. Eu mesma, às vezes, não entendo porque eu gosto de consumir isso. Então, eu busquei ler sobre o assunto, o máximo que eu pude antes de fazer esse vídeo. E eu vou trazer algumas coisas que eu descobri pra vocês. E aí, assim, é isso. A minha opinião vai ser meio baseada nisso. Eu vou falar sobre o programa e vou falar o que eu acho. E então é isso. Talvez a Globo tenha errado, porque o primeiro caso foi o caso Eloá. E é um caso que justamente ele foi muito terrível porque a imprensa se meteu demais no assunto. O caso Eloá, para quem não lembra, em 2008, Lindenberg, que era o namorado dela, manteve ela refém no apartamento. E isso foi televisionado de maneira assim muito massiva. Tipo, tinha equipe de TV lá fora transmitindo esse sequestro como se fosse reality show. Isso eu estou falando de todas as emissoras. A Globo também estava lá, tá? E essa espetacularização desse caso acabou criando desdobramentos bastante terríveis. Um deles incluiu a Sônia Abrão, que tentou negociar com o sequestrador ao vivo no programa dela. Ela ligou para ele, enquanto isso ele falava com ela, passando na frente basicamente da polícia que estava tentando tratar do caso. Uma situação completamente lamentável. Toda a cobertura da imprensa foi bastante desastrosa, visto que este homem tinha uma TV dentro do lugar onde ele estava, porque era um apartamento. Então ele estava vendo tudo o que estava acontecendo e ele acabava tendo informações sobre o que a polícia ia fazer. Além disso, deram muito palco para ele. O que muitos especialistas dizem, inclusive nesse próprio Linha Direta, que pode ter sido um problema, porque às vezes tudo que uma pessoa que se mete nesse tipo de situação, de crime, quer é palco. Então, assim, foi tudo muito desastroso. E a atuação da polícia também foi bastante desastrosa, porque teve até refém que já tinha saído, porque a Eloá foi mantida refém com um amigo e com uma amiga dela. O amigo saiu no mesmo dia, mas a amiga demorou um pouco mais. Quando ela saiu, a polícia permitiu que ela voltasse para tentar negociar com o Lindenberg, e ela acabou sendo feita refém também, e só foi liberta quando a Eloá foi liberta lá com a polícia. Mas aí, na verdade, essa menina levou um tiro também, não chegou a falecer. Enfim, o final da história foi muito trágico, porque a Eloá, o Lindenberg atirou na Eloá, ela morreu porque ela levou um tiro na cabeça. É uma história bastante tenebrosa em vários sentidos, teve muitos erros, e o maior erro talvez fosse da imprensa. Então é meio irônico a Globo trazer justamente no Linha Direta um caso para trazer de novo, né, um espetáculo sobre um caso que o problema foi justamente um espetáculo um espetáculo que se criou em cima do caso. Agora sim, muito foi criticado pelo fato de que a Globo não fez uma meia-culpa. Isso, de fato, eu acho que tem que ser criticado. A Globo se colocou meio como se a imprensa fosse uma coisa, tipo o Edson falando do Pelé, sabe assim? Tipo, a imprensa, não a gente, a imprensa. Sendo que a Globo também, a maioria das imagens, inclusive, que apareceu durante o Linha Direta foram feitas pela própria Globo, o que, né, já diz muito. E eles não deram nome aos bois, né? O promotor disse que uma apresentadora atrapalhou muito as negociações porque negociou com o sequestrador ao vivo, tentou, né, negociar com ele ao vivo. E essa apresentadora era a Sônia Abrão, que inclusive disse em entrevista recente que faria tudo de novo.
Eu não imaginei, antes de ver o caso, que a Globo fosse fazer uma imensa crítica, principalmente quando estamos falando de outras emissoras. A Globo não tem esse histórico. Eu não achei que ia começar no Linha Direta, então eu não estava esperando muito isso. Quanto ao modo que o caso foi mostrado, eu acho que, assim, serve para quem gosta de true crime para entender como se aconteceu aquilo, quais foram as motivações, e talvez pra gente ficar bastante assustado pelo fato de que a gente tá falando de 2008, faz 15 anos, e o modo que a imprensa tratava isso, tipo, o Lindenberg, na verdade, ele foi subestimado demais porque todo mundo falava que ele amava a Eloá, que ele tava fazendo aquilo porque ele amava ela muito, então ele jamais seria capaz de matá-la. E aí a gente incorre num grande erro, né? A maioria dos crimes contra mulheres e as violências contra as mulheres são feitas por pessoas que elas conhecem. Seus maridos, seus pais, seus amigos, colegas de escola. O caso de Queimados também foi nesse sentido. Então eu acho que acaba sendo assim um choque, né? Você vê aquilo que é tão perto e uma coisa tão desastrosa. A gente, graças a Deus, evoluiu, eu acho que como imprensa, porque isso não, né? Existe uma ética de que isso obviamente acontece em alguns programas policiais, mas é de explorar, né, nesse sentido, casos graves, mas eu acho que não nesse nível. E eu não acho que o Linha Direta tenha chegado nem perto de explorar esse caso de uma maneira muito sensacionalista. Como eu disse, essa é a minha opinião. Eu achei que mostraram até com certa sobriedade o caso, mas tem sim esse problema de que você acaba, né, sendo irônico de fato mostrar ali, e eles não fizeram lá muita meia-culpa, né, tipo, mas eu acho que assim, essa cobertura da imprensa especial é tão desastrosa que só o fato de você assistir você entende qual foi o problema. Eu acho que também eles não precisavam ficar falando muito o tempo inteiro. É claro que é uma escolha, né, a Globo não vai se criticar, mas eu acho que dá pra perceber que ali a imprensa errou muito. É mostrado, o modo como a história é mostrada, dá pra entender que ele tinha acesso à TV, que muito do que foi mostrado ali atrapalhou as negociações, que houve coisas que não deveriam ter sido feitas, que esse não é o modo de cobrir um caso sério como esse e tal. Eu acho que podia ter sido mais crítico, mas eu também não acho que tenha sido nem sensacionalista e nem terrivelmente chapa branca. Foi chapa branca, mas eu acho que chapa branca dentro de um nível que pelo menos eu esperava. Já o segundo caso, eu achei bem feito. É um tema pesado, mas eu acho que foi tratado com cuidado, que é um caso gravíssimo de violência contra a mulher, numa época em que nem se tipificava feminicídio, né? Feminicídio é esse crime que é quando ele acontece por uma mulher ser mulher, né? Tipo, a motivação é o fato de que a violência de gênero mesmo. Na verdade, foram umas meninas, elas foram chamadas para ir numa festa de aniversário de um conhecido delas, por isso elas foram. E quando elas chegaram lá, virou cena de terror, né? Elas foram amarradas e, enfim, violentadas. E a pessoa que arquitetou o crime disse que isso aconteceu, que ele armou isso como um presente de aniversário para o aniversariante. As mulheres seriam presentes, porque eram mulheres que todo mundo ali dentro desse grupo já tinha certo interesse. Todos esses homens conheciam essas mulheres. Elas não eram... E essas mulheres conheciam esses homens. O crime, né, a morte, ocorreu porque 3 dessas mulheres reconheceram a voz dos seus agressores e disseram o nome dele, perguntaram por que ele estava fazendo aquilo. E aí, meio que a única solução que ele encontrou foi tirar a vida dessas meninas. 2 delas sobreviveram e contaram a história, e é por isso que o crime foi desvendado e por isso que descobriram quem era. E a questão é que esse cara conseguiu fugir da cadeia de uma maneira muito estapafúrdia, inclusive roubando uma chave, e aí ele tá foragido. Então esse é o caso aberto, né? Porque caso alguém tenha alguma informação sobre ele, o Linha Direta espera que a pessoa entre em contato com as autoridades. Agora sim, o que eu achei disso tudo, né? Assim, eu consumo muito true crime há algum tempo, desde adolescente, porque minha mãe costumava assistir Discovery ID. Acho que isso é uma história que eu já ouvi vindo de muitas mulheres, que as mães consumiam muito esse tipo de conteúdo.
E aí foi uma coisa que me causou certa curiosidade, porque eu quis entender por que é que mulheres tinham uma certa predisposição a gostar de true crime. Eu achei um artigo de 2010, feito por uma universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e aí eles, na época, veem o consumo de true crime em livro, porque a gente tá falando de 2010, então não tinha streaming, então assim, e nem podcast, né? E eles chegaram à conclusão que as mulheres consomem true crime meio que para se defender. Elas esperam, elas consomem principalmente conteúdos em que você saiba o perfil psicológico do agressor e em que a vítima escapou. Porque, de certo modo, elas querem entender se aquilo acontecer com elas, como elas podem se defender, como elas podem ver em um cara com os quais elas estão se relacionando, algumas características que você pode enxergar em um homem que vai te causar violência. Curiosamente, homens morrem mais por crimes do que mulheres, mas existem alguns tipos de crime, e a gente está falando de feminicídio, que só acontecem com mulheres por elas serem mulheres. E é por isso o medo, e é por isso essa vontade, talvez até inconsciente, de tentar arrumar modos de achar defesas. Eu achei muito curioso esse estudo, até porque homens também consomem true crime, mas em geral eles são mais atraídos por outros tipos. Crimes de guerra, gangues, máfia, que tem muito mais a ver com justiça, com força, com violência, do que com mulheres que são mais atraídas por serial killers, por questões de fatos de violência de gênero mesmo, né, que são essas questões, enfim, que costumam aparecer aí. É claro que, assim, isso não explica e isso também não justifica. O próprio artigo faz uma crítica dizendo que, ao mesmo modo que a mulher às vezes consome isso meio como uma espécie de defesa, né, para tentar ver em seus modos de conseguir se defender, criar aí estratégias, ela também, por consumir muito true crime, acaba sentindo mais medo, porque acaba entrando em contato com situações que talvez ela não saberia que poderiam ocorrer se ela não tivesse visto aquilo. O problema pode ser que ela se torne hipervigilante, né? Isso no true crime como um todo, né? Porque é claro que você ser colocado sempre com histórias de violência faz com que você sinta assim um pouco mais de medo da violência. Além disso, é sempre bom lembrar que quando a gente fala de um programa estar trazendo um serviço à sociedade, embora eu acho que, por exemplo, esse segundo episódio do Linha Direta tenha assim, trazido uma discussão interessante, porque é sempre importante a gente lembrar que as mulheres em geral, sofrem violência de homens que elas conhecem. Não é um homem aleatório que está andando na rua, não é um maníaco, é um cara normal, é o cara que é seu amigo, é o cara que estudou com você, é seu colega de faculdade, é seu namorado às vezes, é o marido. Entendeu? Esses casos bárbaros acontecem com gente conhecida. É bom que a gente sempre, enquanto sociedade, entenda isso. Que não é um cara aleatório, maluco. É um cara normal, é o cara legal. Tem um filme que chama Bela Vingança, que eu recomendo muito, que eu acho que trata esse assunto, assim. Embora seja um filme, não um filme incrível, mas eu acho que esse assunto é muito bem cuidado. Os caras legais, é o cara que ele é ótimo marido pra alguém. Ele nunca seria capaz de fazer isso, mas ele é capaz, sabe? São justamente as pessoas que a gente acha que nunca seriam capazes, que são capazes. Eu acho essa discussão importante. Embora essa discussão seja importante, é sempre bom lembrar que quando estamos falando de true crime, a gente está usando recortes. Você resolver um caso em linha direta, dá uma sensação de justiça, mas não resolve o problema, porque qual é o problema do feminicídio? É uma questão social, que envolve machismo, que envolve o modo como os homens são criados, que envolve uma questão de masculinidade tóxica, são várias camadas, né? Então, esses programas de true crime, de crimes resolvidos, podem trazer uma falsa sensação de justiça que de fato não está acontecendo. O problema é muito mais estrutural, né? Além disso, é claro que virou entretenimento, né? Virou um negócio. Existe uma coisa, além dessa questão de gênero que eu trouxe, tem também um fascínio humano sobre violência, porque
É claro que a gente acaba consumindo isso porque a gente quer saber o que leva uma pessoa a chegar aos extremos. Um outro é algo fascinante, né? Talvez, né, tem muita gente que diz o primeiro crime, né? Lá, Caim e Abel foi um assassinato. Então, quer dizer, é uma coisa que está muito, né, ligada. O livro mais vendido do Truman Capote fala de histórias de crime. É um fascínio muito antigo, né? São fascínios, enfim, que é humano, né? Uma coisa pela tragédia e tal. Então, assim, claro que não é apenas uma coisa de defesa, é também uma certa... A gente tem, embora a gente não queira admitir, um certo fascínio pelo horror, né? Então, tem isso também. Virou um negócio. É entretenimento. O Linha Direta também é entretenimento. Tem, é claro, alguma discussão social, como quase alguns bons true crimes têm alguma discussão social, mas as pessoas consomem muito por entretenimento, muito por querer descobrir o que aconteceu, muito por uma curiosidade meio mórbida e tal, né? Ainda assim, eu acho que é diferente. Bons true crimes, aí eu vou colocar a Linha Direta como um true crime que fica na média. Lembra um programa normal do Discovery ID, inclusive muito melhor do que alguns programas muito mais sensacionalistas que eu já vi, muito mais mal feitos. Eu acho que ele fica ali na média, não entra num super bom true crime, como por exemplo Pacto Brutal e Caso Evandro, que eu acho que são... mas eu acho que trata bem, acho que trata com responsabilidade, não vi nada terrível ali, nenhum desrespeito muito grande, nem às vítimas e nem o modo como a narrativa é tratada, porque é bom lembrar, true crime é narrativo. Mesmo os bons são narrativa. A história não aconteceu exatamente daquele jeito. O modo como a pessoa resolveu contar aquela história é o modo como a gente está descobrindo. Sabe? É isso que faz com que a gente queira assistir. É sempre narrativo, né? Então, a narrativa do Linha Direta, eu acho que é uma narrativa dentro de um limite ok. É um assunto complicado, porque do outro lado você tem esses programas policiarescos, que aí, sensacionalistas, que aí eu acho que sim, trazem medo à população, criam uma cultura da violência, criam uma cultura da justiça a qualquer custo, que eu acho muito perigosa e cria às vezes aquela coisa, né, tipo esse discurso muito, muito punitivista que a gente viu crescer ainda mais nos últimos anos na sociedade. Então, assim, é uma discussão complexa. O que eu quero dizer no fim das contas é isso, é uma discussão complexa. Eu não consigo chegar aqui e dizer para vocês que não deveria existir. Eu achei a Linha Direta dentro de um padrão ok. É parecido com vários outros true crimes que já consumi, inclusive em streaming, isso é bom lembrar, porque tem uma coisa de achar que a TV aberta faz coisas muito piores do que streaming. Eu já vi coisas em streaming pior do que esses 2 episódios do Linha Direta. Coisas muito menos estudadas, muito menos jornalísticas do que o Linha Direta, muito menos bem argumentadas e com muito menos respeito. Acho que quando a gente está falando de histórias reais, a gente precisa de ética, e acho que o Linha Direta teve ética ao tratar desses 2 casos. É o que não acontece com esses programas policiais que a gente vê à tarde, não há ética. Agora, é uma discussão complicada. Eu não sei por que as pessoas assistem. Eu li vários artigos e tem o lance do fascínio da violência, tem o lance da questão de gênero, tem o fato de que a gente se sente atraído pelo horror às vezes, tem o fato de que a gente se sente atraído porque a gente quer também tentar resolver histórias. No caso das mulheres, tem o fato de que quando você está ouvindo uma história de crime, você tem controle sobre aquilo, você pode parar quando você quiser, você pode ir embora, e na vida a gente não sente esse controle. São tantas variáveis que eu acho que é complicado a gente fechar aqui e falar, não, isso não devia existir. Por que as pessoas estão consumindo tanto isso? É uma discussão que a gente tem que pensar, tem um motivo, sabe? Tem que ter um motivo de porquê que... E não é a simples espetacularização da violência, não é uma resposta simples. Isso pode ser um fenômeno muito americano, mas hoje em dia é um fenômeno mundial. Aqui no Brasil todo mundo consome true crime. Tem podcasts brasileiros, inclusive tem podcasts brasileiros que, na minha opinião, tratam um assunto de uma maneira muito mais leviana, expondo pessoas de um jeito que não concordo 100%, muito mais do que aconteceu com o programa da Globo. Então é uma discussão muito abrangente, óbvio que é polêmico, é óbvio que vão ter muitas opiniões diferentes, divergentes, e que eu respeito, e que eu li, e que algumas eu não concordo respeitosamente. Acho que a gente tem que tomar cuidado também, às vezes, para não taxar coisas muito assim, sabe, de não entrar num discurso meio videogames violentos causam violência, então, consequentemente, programas sobre true crime causam violência, causam medo. É aquela questão não porque nem sempre, eu acho que são muitas variáveis e eu realmente não consigo chegar
numa conclusão final. Ok, eu tenho um monte de coisas que li e tenho um monte de perguntas e tenho algumas respostas que resolvem algumas questõezinhas, assim, por exemplo, o fato de mulheres serem mais atraídas, o fato de alguns, enfim, pequenas coisas, mas eu não consigo chegar a uma conclusão. E eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente consiga enxergar esse fenômeno de um modo mais... entender, talvez daqui a 10 anos eu também acho que tudo isso não devia ter passado na TV, mas hoje em dia eu não sei te dar essa resposta. O que eu sei agora é que eu achei o Linha Direta um programa dentro do gênero True Crime, ele está dentro de várias outras coisas que vi. Eu não achei ele pior e nem melhor do que um programa do Discovery Home and Health, do que aquela Discovery Home and Health, não, Discovery ID, ou de uma série da Amazon, que é aquela uma de crimes que fala, que eu esqueci o nome agora. Enfim, investigação criminal. Eu não acho pior nem melhor do que aquilo de alguns documentários da Netflix. Acho algumas coisas que já apareceram às vezes piores e acho que existem coisas melhores, mas eu acho que está dentro de uma média. Acho que a gente tem inimigos maiores para combater. Existem coisas piores na TV brasileira e eu não acho que a Linha Direta esteja nesse nível. E é isso, eu não tenho nenhuma resposta muito grande para dar para vocês, eu tenho essas reflexões que eu trouxe e por enquanto eu acho que o Linha Direta é um programa que pode ser interessante para quem gosta de True Crime. Eu acho que traz algumas reflexões interessantes, principalmente esse último do Queimados. Eu fiquei bem mal vendo, ao mesmo tempo que eu acho que traz pra gente que é mulher e uma certa reflexão de que os nossos inimigos, às vezes, na maioria das vezes, infelizmente, são as pessoas que a gente conhece, sabe, assim. Isso não quer dizer que você tenha que ficar hipervigilante, duvidando de todo mundo, mas talvez não duvidar daquela sua amiga ou daquela sua conhecida que disse que um cara que você achava legal fez mal pra ela. Você, homem, não duvidar quando uma mulher diz que o seu amigo foi lá e violentou ela ou assediou, sabe? Eu acho que traz algumas discussões interessantes, sim. E vamos ver se vai continuar trazendo esse tipo de discussão ou se vai ser simplesmente, expor. Eu acho que o que é complicado é quando você só expõe um crime. Enfim, desde que seja feito com responsabilidade, com ética, não vi grandes problemas nesse Linha Direta por enquanto. E é isso, essa é a minha opinião aí meio difusa sobre o assunto, mas eu acho que é isso, Eu tentei trazer algumas informações das fontes que eu consegui. É o que eu tento fazer, eu tento tratar esses casos mais sérios assim, com com o máximo de responsabilidade que eu posso, porque eu acho que é um assunto delicado demais para trazer aqui opiniões fortes e opiniões muito maniqueístas. Eu acho que a gente tem que enxergar certas coisas com um pouco mais de cuidado. E quando eu tô falando de true crime, eu sempre tento ter o máximo de cuidado possível. É isso, me conta aí se você gostou do vídeo, se você tem assistido Linha Direta, se você gostou, se você achou... Pode dar sua opinião, se você achou que também foi para esse lado do sensacionalismo, se você não gostou, enfim. Conta aí, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão, acho que ninguém tem a resposta pronta, mas é legal a gente discutir. É isso, e até o próximo vídeo. Muito obrigada!